Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 225, a Gênese, capítulo 15, e a questão, a mensagem de hoje ainda é a mensagem a mensagem ainda é cego de nascença, né? Cego de nascença. Então, uma pessoa que já nasceu míope, né? Uma pessoa que já nasceu cego. Então, é lógico que eu já li, já esclareci alguma coisa com relação, né, nos vídeos anteriores, mas só para dar sequência. Questão 24. Então, ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Então, olha só para você ver. Foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascera cego? Então, os discípulos, eles interrogaram Jesus se aquela pessoa, se algum pecado que ele havia cometido em vidas passadas era o responsável por ele ter nascido cego, ou se os responsáveis eram os pais dele, né? Jesus lhes respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo. Que coisa, hein? Não foi nem o pecado que ele cometeu. Por exemplo, ele nasceu cego. Não foi por nada que ele cometeu. E também não foi por causa dos pais dele. Estamos dizendo por causa dos pais dele, porque o catolicismo, não é falando mal, mas os católicos, eles crêem no pecado original, né? Que é aquele pecado criado por Adão e Eva, que é mitologia. Então é um pecado que não acaba mais, meu Jesus amado. Então, nós já esclarecemos isso em vídeos anteriores aqui, mas é inexistente isso, porque, veja bem, vamos pensar aqui de acordo com... Vamos botar a nossa cachola para funcionar. Quando a criança nasce, eu faço questão de explicar isso de novo. Quando a criança nasce, eles dizem que tem que batizar a criança ali na bacia batismal, na igreja católica, com todo respeito, só esclarecendo. Tem que batizar, né? Porque a criança traz o pecado, de Adão e Eva. Não é verdade? Mas esse pecado, a criança traz de Adão e Eva, diz eles, herdado dos pais. Porque os pais, herdeiros do pecado de Adão e Eva, transfere para os filhos esse pecado. Só que se você batiza, você se livra do pecado.
Vamos por aí, vamos analisar por aí. Tá. Você pega o teu filho e batiza ele. Teu pai, teu vizinho, não sei quem, pega a filha deles e batiza ela. Batizou, acabou o pecado. Porque o batismo não é para eliminar o pecado? É. Porque se não batiza, vai para o limbo. Olha só. Então, o teu filho foi batizado. Acabou o pecado aí. A filha de fulano foi batizado. Acabou o pecado. Então, o seu filho e a filha do fulano, eles se casam. Então, eles não têm pecado mais. Porque o teu filho foi batizado. A filha daquelas pessoas também foram batizadas. Então, eles não têm mais pecado. Então, quando nasce o filho deles, nasce sem pecado. Nasce sem pecado algum. Porque o casal foi batizado. Você está conseguindo me entender? Só que os católicos não conseguem entender isso. Agora veja bem outra coisa. Dizem que Deus cria a alma no momento em que a criança nasce. Nasceu ali o médico, né? Ele realizou o parto ali. Então a criança nasce. A criança chora, né? Eles dão um tapa no bumbum do bichinho ali, ele chora. Tem que dar mesmo, aquilo ali é para limpar a traqueia, para limpar muitas coisas ali. A criança tem que chorar naquele momento mesmo ali. Isso é a ciência, prova isso. Então, diz que Deus cria a alma naquele momento. Aí eu te faço a pergunta. Quando se realiza a ultrassonografia, para que os pais possam ver, né? Para que os médicos possam ver se está tudo bem com a criança. Então, o médico até ainda chama o papai, né? Papai, você quer ver a criança? Olha aqui, olha lá no visor, sei que tem. Aí fica o casal ali, né? Pasmo, vendo a criança se mexendo e o coração batendo 160 batidas por minuto, porque o nenenzinho ali, ele é o dobro da batida do coração do ser humano, de uma pessoa adulta. É muito acelerado. Então, a criança está viva ali dentro do útero da mãe? Então ali não tem alma? Ali não tem perispírito? O que é que tem ali então? O que é que está movimentando aquele corpinho ali? Que vida é aquela ali então? É vida fictícia? É um robozinho que está lá dentro? Aí a hora que nasce, tira o robozinho e põe a alma no lugar? Eles pregam desse jeito. Nasceu para eles, a alma assume o corpo na hora que nasce, não é na hora da concepção. O Espiritismo esclarece-nos que é no momento da concepção. Perispírito, e óvulo, espermatozoide e tudo. Tá bom, nós não vamos tratar desse assunto não. Tá bom, mas quando morre, aquela alma acaba. Pimba! Morreu. Aí eu te faço aquela pergunta, senhor, mas e o pecado de Adão e Eva? A pessoa não foi criada por Deus na hora que o corpinho nasce? Foi. Mas então quer dizer que Deus já criou um
uma alma, Deus já criou uma alma manchada, maculada. Maculada é o mesmo que manchada. Deus já criou uma alma defeituosa? Tá, aí ela vive 80 anos e morre. Pimba! Acabou. Só que existe alguns dogmas que se você contribui, né? Se você mete a mão na carteira mesmo, você ainda consegue ir para o céu. E o mais interessante, você vai de corpo e alma para o céu. Não é só tua alma que vai, não. Deus que me livre, não quero levar esse corpo aqui para o céu de jeito nenhum. Eu quero que esse corpo aqui seja consumido aqui pela terra. Só minha alma que vai para o céu, da boca da onça. Assim mesmo, porque esse céu que eles dizem aí não existe. Se existe céu, é o céu da boca da onça. Céu da boca de algum... Você entendeu? Não existe esse céu, não. Ah, existe céu sim, não existe? Então é o céu da boca de um elefante, de uma onça, enfim, né? Um leão, céu da boca de um leão. Mas e se você paga certinho o dízimo? Porque se você não paga, se você não contribui certinho, e se você não se confessa, você vai para o inferno. E uma vez no inferno, você não pode sair de lá para você se redimir. Você não pode. Ué, mas eu não estou entendendo essa. Eu não estou entendendo essa. Uns acabam, morrem para sempre. Outros que compra o céu, vai para o céu, né? Compra aqui na terra. Outros vai para o inferno. Que indecisão é essa? Então, tudo noia. Não raciocina. Né? Então, mas comentando isso, só para a gente analisar aqui com relação a essa questão. Quando Jesus lhes respondeu, não é por pecado dele, né? Ele não cometeu pecado nenhum para ter nascido cego. E também não é pelo pecado dos pais. Também não foram os pais quem cometeram algum erro. Olha só para você ver onde Jesus tem que entrar para poder esclarecer. Nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. Então nós já esclarecemos isso nos vídeos anteriores, né? Que milhares de seres, eles se candidataram no plano maior para fazer parte do script, fazer parte do cenário todo, de há 2000 anos atrás, para que Jesus, ele os encontrassem, e Jesus vindo a realizar as leis de Deus através daqueles seres, as leis de Deus, que são os fenômenos naturais, os desígnios do Criador, né? Porque não existe nada de fenômeno de paranormalidade, de paranormal, não existe nada de milagroso, miraculoso e tudo aí. É preciso que eu faça a obra daquele
que me enviou. Ó Jesus dizendo, é preciso que eu faça a obra daquele que me enviou. Por isso, para que ele, né, pudesse fazer a obra daquele que o enviou, ele necessitava de seres no seu caminho para que a obra fosse cumprida. Enquanto é dia, enquanto é tempo. Vem depois a noite. Depois que passa-se o tempo, né? Não adianta a pessoa reclamar. Na qual ninguém pode fazer obras, a não ser ele, nas condições as quais como ele demonstrou. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus nunca deixou de ser a luz do mundo. Então, tendo dito isto, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé. Que significa enviado. Então, olha só para você ver. A piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Então, vendo claramente, né, límpido, a gente observa que existe aqui também alguns códigos, porque não havia necessidade nenhuma. Olha só para você ver. Não havia necessidade de Jesus cuspir no chão, fazer barro e colocar nas vistas do cego. A gente precisa raciocinar bastante, porque isso não condiz. Por quê? Porque não é o barro, não é? Esse barro é um símbolo. Essa cuspida é um símbolo. Vai e lava na piscina de Siloé, né? Olha só para você ver. Que significa enviado. Não tem nada a ver. Isso são tudo códigos. A gente precisa raciocinar. Então Jesus, para poder operar uma cura, vamos dizer assim, ele não precisava cuspir no chão, fazer uma borra de barro com a saliva dele. Você entendeu? Não é barro, não é saliva do Cristo que vai fazer com que a visão da pessoa volte. E sim, as energias, os fluidos, os elementos os quais o Cristo possuía, vamos usar passado, naquela época. Possuía, pois você não recorda, você não se lembra da mulher que 12 anos ela sofria de uma hemorragia, e essa hemorragia era um fluxo sanguíneo, né? 12 anos sofrendo. Mas só dela tocar no manto de Jesus, por detrás dele, cessou aquele fluxo sanguíneo. E Jesus disse, eu vou repetir de novo, Jesus perguntou para os apóstolos, quem me tocou? Pedro. Aí, acho que é João, não sei, o Pedro. Mas, mestre, todo mundo toca. Não, mas alguém me tocou. Que ele se vira, a mulher ajoelhada aos pés dele, por detrás dele. E ele põe a mão na cabeça dela e diz, a tua fé te curou. Ele precisou
O que eu estou tentando mostrar aqui, para que as pessoas raciocinem com todo respeito, é que ele precisou cuspir no chão, fazer ali um barro, uma saliva com a saliva dele, para poder entancar, obstruir aquele fluxo sanguíneo? Não. O que obstruiu aquele fluxo sanguíneo dela ali? Foi saliva? Foi barro? Foi ela ter ido na piscina e lavar a região afetada pela hemorragia? Não havia necessidade. A tua fé te salvou. Jesus disse isso, a tua fé te salvou. Olha só para você ver. Então aqui, tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. Ele disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo, né? Com uma claridade imensa. Será que esse claro aqui, bem, essa claridade, será que não é o conhecimento que a partir daquele momento ali ele passou a enxergar de uma forma diferente? Porque quase sempre é assim, quando saímos de uma uma dificuldade, qualquer coisa assim, que raciocinamos, a nossa visão é outra. Seus vizinhos e os que o viam antes a pedir esmola diziam: não é este o que estava assentado a pedir esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não é. É um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. O povo pegou aquele homem e levou até os fariseus, né? Ora, foram num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abrira os olhos. Então, olha só para você ver. Também os fariseus o interrogaram para saber como recobrar a vista. Ele lhes disse: ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, pois que não guarda o sábado. Outros, porém diziam: como poderia um homem mau fazer prodígios tais? Havia a propósito dissensão entre eles? Disseram de novo ao que fora cego: e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Nossa, isso aí é capaz de doer o fundo. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele. Então vamos trazer o pai dele, a mãe dele aqui pra gente, né? Mas a sociedade já tinha o levado até lá, porque a sociedade sabia que ele era cego.
E os interrogaram assim: é este o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê, e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele já tem idade que responda por si mesmo. Mas o mais interessante, eu estou sorrindo aqui, você sabe por quê? Eu estou sorrindo aqui porque isso aqui tudo não passa-se de símbolos. Não passa-se de, eu vou dizer assim, até de dogmas. Não passa-se de mitologia. Não passa-se de parábolas. Você vai ver logo mais à frente, nos próximos vídeos, o esclarecimento de Kardec a respeito desses comentários, dessa passagem aqui, que essa passagem aqui, ela é de São João, né, do apóstolo João. Encontra-se no Evangelho de João essa passagem, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos adentrar numa parte já onde Kardec esclarece toda essa confusão aqui, essa bagunça entre até os pais desse cego, dessa lama, desse barro. Vamos para o próximo vídeo.